Boa noite, pessoal. Sejam todos, todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez. A partir dessa semana, de segunda-feira, às 20 horas, para a gente estar realizando a nossa leitura conjunta da Carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra, sobre a situação do nosso mundo hoje e daquilo que a gente pode mudar, realizar para estar criando essa realidade que tantos de nós almejamos no nosso dia a dia para que o planeta como um todo possa florescer. Como sempre, eu vou convidar a gente para iniciar a live de hoje com a oração, para a gente abrir esse trabalho em sintonia com o mundo espiritual, que vocês se sintam acolhidos. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. E então, vamos lá, né? Quem quiser pode trazer as mãos ao coração, como sempre. Fechar os olhos. Respirar fundo. Se permitindo entrar nesse nosso espaço, em sintonia com o trabalho dessa live, com a leitura. Sintonizando aqui agora. E chamando. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora sua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada homem aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada homem. Assim o é. Muito bem. Hoje a gente retoma a leitura da carta do Papa na página 138, pessoal. O parágrafo é o 180 para quem está acompanhando com o PDF. Quem não tem ainda, eu sempre deixo o link para baixar o PDF da carta nos comentários da live, tá? Depois é só ir lá e fazer o download. Tem gente que gosta de acompanhar a live só escutando, então que vocês possam se sentir à vontade para a gente começar a retomar aqui a leitura, ainda falando sobre política internacional, nacional e todas as questões do meio ambiente. Vamos lá? Então, o Papa começa o parágrafo dizendo: não se pode pensar em receitas uniformes, porque há problemas e limites específicos de cada país ou região. Bem interessante já esse parágrafo, né, pessoal? Porque a gente vê muito isso aqui no Brasil, no nosso país, que é um país continental, um país grande e com uma diversidade de realidades muito grande. Então, acho que, para mim, já o texto hoje já começou com uma dica muito boa, ou algo que a gente pode levar para frente para estar repensando as nossas políticas, os nossos dia a dia, até mesmo as nossas leis e políticas públicas, que a gente possa começar a reconhecer e a considerar as regiões muito mais do que a gente considera hoje, quando a gente aprova leis a âmbito federal, que nem sempre, né, são apropriadas para todas as regiões do nosso país. Mas já vamos continuando o texto. O Papa fala: também é verdade que o realismo político pode exigir medidas e tecnologias de transição, desde que estejam acompanhadas pelo projeto e a aceitação de compromissos graduais vinculativos. O que isso quer dizer?
né? Que pode ser que muitas vezes não exista uma solução imediata, um passo imediato que possa ser feito para resolver um problema, uma situação, e que a gente realmente precise de um tempo de transição, né? Digamos assim, do ruim para o bom, né? Daquilo que está imperfeito para algo melhorado. Então que a gente também trabalhe as expectativas, mas não somente assim, tá tudo bem e vamos passo a passo, não. Que se realize ali um projeto político, um projeto organizativo, e que a gente tenha essa questão dos compromissos, né? Compromissos graduais vinculativos, ou seja, eles vão estar sendo revisados de tempos em tempos, acompanhados de tempos em tempos. E acredito eu que quando o Papa fala da aceitação desses compromissos, ele não está falando só dos políticos, das prefeituras, das instituições. Eu acredito que ele também está falando de cada indivíduo, né? Que a gente tome essa aceitação do compromisso para nós mesmos, né? Essa palavra compromisso, ela é muito forte. Como que a gente se compromete com aquilo que está sendo construído ou feito à nossa volta? Ou será que a gente está comprometido só com aquilo que permeia o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas prioridades, as nossas necessidades, né? Qual que é o meu compromisso com o coletivo? Acho que é uma pergunta que a gente pode estar se fazendo sempre, né? De tempos em tempos, para a gente mesmo poder se situar ou se ressituar dentro da nossa vida e dos contextos, né, que ela apresenta. O Papa continua. Ao mesmo tempo, porém, a nível nacional e local há sempre muito o que fazer, como, por exemplo, promover formas de poupança energética. Olá, falando de energia agora mesmo, né? Acredito eu, energia de eletricidade, vamos ver. Isso implica favorecer modalidades de produção industrial com a máxima eficiência energética e menor utilização de matérias-primas, retirando do mercado os produtos pouco eficazes do ponto de vista energético ou mais poluentes. Gente, se todas as indústrias se fizessem, né, tivessem essas considerações que ele está colocando aqui, a gente já estava em outro mundo, em outra realidade, né? Eu acredito realmente que chegou o tempo de toda a indústria, de toda a organização e de todos os indivíduos se perguntarem exatamente isso. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu consumo para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para aquilo que eu estou produzindo, gerando, criando, né? Qual que é o consumo de energia que isso causa? Aquilo que eu uso, ele é poluente, ele não é? Eu tenho como mudar o meu consumo de energia? Eu tenho como gerar energia através dos meus processos? Eles têm como ser menos poluentes? Será que tem como colocar eles dentro de uma cadeia, né, de produção? Ou seja, aquilo que eu não preciso vai servir de matéria-prima para um outro processo, ou seja, não vai ser descartado, né? Quando a gente fala da economia circular, ela inclui esse conceito, né, de reutilização de uma cadeia para outra. Boa noite, Cláudio. Olá, meu querido. Saudades. Bom te ver por aqui. Vem acompanhar com a gente essas reflexões. Então, assim, pensar realmente nisso, né? Aquilo que seria a sobra, o resto do que eu uso de material para trabalho, será que isso serve para outra pessoa, né? No trabalho que ela vai fazer? Será que isso tem como ser reciclado, ser utilizado e transformado em outra coisa? São perguntas muito, muito boas para, né, toda a indústria e a gente pessoalmente se fazer hoje em dia. O Papa continua escrevendo. Nós podemos mencionar também uma boa gestão dos transportes ou técnicas de construção e reconstrução de edifícios que reduzam o seu consumo energético e o seu nível de poluição. Isso os arquitetos já vêm pensando há muito tempo, né, gente? A gente tem maneiras de se construir prédios quase que são completamente sustentáveis.
é uma tecnologia mais interessante que a outra. Infelizmente, algumas delas não têm um preço tão acessível a toda a população. Então, ao meu ponto de vista, seria muito interessante também não só se preocupar com que as construções fossem sustentáveis, fizessem bem ao meio ambiente, mas também se preocupar com o acesso, né? Quão acessíveis, aí eu estou falando financeiramente, esse tipo de construção é, para que todo mundo possa usar esse tipo de material, possa realizar esse tipo de construção mais ecológica, mais sustentável, e não somente uma parcela pequena da população que tenha maiores recursos financeiros, né? O importante é a gente fazer isso acessível para todo mundo. Acho que isso também é uma pergunta, um questionamento que a gente pode levar para a sociedade inteira, né? Para os nossos meios de produção e de consumo, para todos eles. Como é que a gente pode fazer as coisas acessíveis para todas as classes, para todas as pessoas, para que a gente vá diminuindo, né, de dia a dia a exclusão que existe na sociedade, que muitas vezes acontece porque várias coisas são apenas acessíveis para um nicho pequeno de pessoas, né? Então, assim, para quem gosta de arquitetura, de urbanismo, gente, vão atrás, porque tem coisas realmente fantásticas já hoje em dia, referentes à construção e que possibilitam, né, uma maior preservação do meio ambiente. E aí a gente pode falar também do próprio urbanismo, né? Como que a gente quer criar as cidades? Será que a gente precisa continuar vivendo nos aglomerados que a gente vive? Ou será que a gente pode começar a esparçar mais as nossas ocupações, né? Ter mais espaços verdes, cultivar uma horta coletiva, um jardim coletivo dentro da sociedade onde a gente mora, da comunidade onde a gente mora, se juntar com um grupo de pessoas que queiram produzir aquilo, né? Usar grafite, pintura para fazer um espaço legal, criativo, que traga energia, bom humor e felicidade nas pessoas quando elas estiverem ali, né? Tem uma grande amiga minha que ela está escrevendo um doutorado sobre isso, né? De quanto a beleza é importante para inspirar as pessoas a estarem num lugar, a cultivarem um lugar, a realmente terem aquele lugar como a sua casa, né? E aí, olhando o espaço coletivo mesmo. Boa noite, João. Bem-vindo, querido. Fica aqui com a gente para essas reflexões. Acho que você vai gostar bastante. Bom, continuando o que o Papa está escrevendo, vamos ver o que mais que ele traz. Ele diz: além disso, a ação política local pode orientar-se para a alteração do consumo, o desenvolvimento de uma economia de resíduos e reciclagem, a proteção de determinadas espécies e a programação de uma agricultura diversificada com a rotação de culturas. Aqui ele está trazendo mais alternativas para a gente repensar a nossa maneira de viver e produzir. Então, assim, ele começa falando da alteração do nosso consumo. Nós, como indivíduos, eu vou lá no supermercado, eu compro toda semana a mesma coisa, os mesmos legumes, as mesmas verduras, o mesmo arroz, a mesma farinha, ou eu tenho uma alimentação diversificada que eu possa também adquirir, né? Então, falando mais uma vez daquela questão da acessibilidade. E ele continua dizendo, né? O que eu vou fazer com os resíduos? A gente vai no supermercado hoje, gente, é praticamente impossível você voltar sem uma embalagem de plástico para casa, né? Alguns, se a gente for pensar 10, 15 anos atrás, isso não existia, não como existe hoje. O plástico, ele virou praticamente assim uma regra. Tudo tem que vir em plástico, às vezes você vê até uma pera, uma maçã embalada em algum plástico, algum isopor. Então, assim, a gente aumentou tanto o nível dos descartáveis por pura praticidade, e isso é uma das causas porque a gente está matando, literalmente matando o nosso meio ambiente, o nosso planeta. Então, assim, como a gente já discutiu aqui, reciclagem, gente, não é solução. Ela ajuda, com certeza ajuda. Mas a solução é a gente deixar
de produzir o plástico, de deixar de produzir o isopor, né? De deixar de produzir várias coisas que nem recicladas elas podem ser. Né? Muita gente não sabe que isopor mal se recicla, é muito difícil reciclar isopor. Então, se a gente vai no supermercado e tem aquelas bandejinhas, né, com isopor embaixo, o machipaque em cima, meu Deus do céu, foge disso aí, galera. Vai atrás da fruta inteira, né, com a casca. A fruta ela já nasce assim, com casca, porque ela não precisa de outro plástico embrulhando ela. Né? A gente já tem algumas lojas aqui no Brasil que também vendem, por exemplo, o arroz, o feijão, grãos, nozes, sem um vasilhame, né? Sem um recipiente de plástico. Você pode nessas lojas levar a sua própria tapoeira, o seu próprio recipiente, colocar, pesar e pagar. Aí você vem e fala, poxa, mas que trabalheira, eu tenho que levar a tapoeira toda vez. Pois é, gente, a questão é literalmente essa, é sair da nossa zona de conforto e assumir esses compromissos com o coletivo, e o coletivo incluindo o nosso planeta. Então, assim, pode ser mais trabalhoso? Pode, mas com isso a gente vai estar garantindo a vida e o bem-estar não só nosso no planeta, mas das próximas gerações. O ser humano, né, a gente é muito pontual, a gente é muito do momento, momentâneo. Então, é por isso que a gente pensa muito, acredito eu, nessa questão do conforto, da praticidade. A gente esquece que, por exemplo, uma crise como a do corona, né, como a crise ambiental que a gente está tendo, com verões extremos, invernos extremos, que causam muita dor, que a gente perde muitas pessoas com isso, a gente não conecta que a nossa praticidade está tendo esse custo, porque a gente está olhando ali só pontualmente, a gente pensa assim, poxa, mas é tão mais fácil, e qual problema vai ter, né? Eu comprar muitas embalagens de plástico no supermercado, por que eu vou levar uma Tupperware para comprar in natura, né? Sem uma embalagem toda vez, isso é mó trabalhoso. Mas a longo prazo e no coletivo isso tem um grande impacto, gente. E é literalmente o que eu falei, o que o Papa trouxe, né? Reflitam aí, vejam se vocês acham a mesma coisa ou não, mas é essa troca, né? É se permitir, entre aspas, perder um pouco do conforto a curto prazo para ganhar uma vida de maior bem-estar a longo prazo, ou garantir que os nossos filhos, os nossos netos tenham esse bem-estar lá na frente e não tenham que guerrear talvez em alguns anos por causa de falta de água, ou porque a gente vai ter regiões enormes de deserto e poucas regiões onde pode ser plantado alimento, né? É essa previsão que vem aí para frente, né? Muitos cientistas eles já fizeram esse cálculo, né? Tem documentários hoje em dia que mostram essa progressão da deteriorização do planeta, né? Da maneira como a gente vem agindo como humanidade, é calculável, né, que só restam 80 anos até o planeta, digamos assim, se extinguir para o ser humano. Né? O que a gente sempre fala aqui, o planeta vai continuar, ele vai estar ótimo, vai se regenerar. É só a gente observar as matas, né, o reino vegetal, ele super se regenera. Quem não se regenera é o ser humano. Né? Se a gente acabar, acabou. Um dia vai vir outra espécie, talvez, né, parecida com a gente, talvez não, mas quem acaba é o ser humano. Deixa eu ver aqui o comentário do João. Tenho comprado as bolsas de lona e recicláveis para deixar de usar sacolas plásticas. Pois é, João, esse já é um ótimo começo, né? O quão menos a gente usar de plástico, de isopor, dessas coisas todas, melhor bem a gente vai estar fazendo para o planeta, né? Então é isso. Não ter medo de tentar, de experimentar, vai no seu passo a passo, vai no seu ritmo, sempre pensando, poxa, do que eu posso abdicar para contribuir com o todo, né? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda também, querida. Vamos continuar aqui então com as reflexões do Papa, né? Ele está falando muito das soluções nesse parágrafo. E ele fala também dessa programação de uma agricultura diversificada e a rotatividade de culturas, ou seja, um ponto muito relevante para o Brasil, né? Para o nosso país aqui, que tem como um dos seus maiores negócios o agro, né? A agroindústria, que vive de monoculturas e que deteriora o nosso solo,
retira a capacidade dele de absorção de água e assim também seca as possíveis nascentes de rios. A gente fala que rio só nasce onde existe floresta, né, onde existe mata. Então, se a gente destrói as matas, cria monoculturas que achatam o nosso solo, que drenam o nosso solo, a gente logo vai ter menos nascentes, menos rios. Isso já é uma realidade em muitos lugares do Brasil, né? Especialmente do nosso cerrado, que antes era o bolsão de nascentes de água, né? Ele funcionava assim como o descentralizador, né? A água chega no cerrado e ela é distribuída para o Brasil todo. Hoje isso já está deteriorado. Olá, Margarida, que bom ver você, querida. Boa noite. Então, que a gente possa cada vez mais pensar na direção de uma agricultura familiar, né, que traga essa cultura mais local, diversificada. Eu já falei um dia aqui das punks, que são plantas alternativas que muita gente considera mato, mas a punk não é mato. As punks, elas têm altos níveis de proteína, de ferro, de magnésio. Olá, Josi, seja bem-vinda também. E é provado através de nutricionistas que já trabalham há vários anos com as punks, que, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação bem diversificada mesmo, eu não estou falando assim da gente comer 10 tipos de legumes diferentes, eu estou falando da gente comer 100 tipos de legumes diferentes, né? Folhas, verduras, porque a gente tem isso na natureza, né? A gente tem, acredito eu, entre 30 e 40 mil espécies de plantas, legumes, vegetais comestíveis no mundo. Só que o agronegócio, o que ele fez? Ele selecionou 30 disso e falou, ó, é isso aqui que vocês vão comer, porque é mais prático para a gente produzir só esses, porque eles são os mais fáceis de se produzir e é com eles que a gente tem a maior taxa de lucro. Então, o agronegócio reduziu a nossa quantidade e diversidade de alimentos. E aí isso está conectado com o quê? Também com a indústria farmacêutica, que vai vender suplementos alimentares. E se a gente tivesse essa diversidade de comer 100 espécies diferentes, a gente nem ia precisar pensar em suplemento alimentar, porque já foi comprovado pelos nutricionistas que trabalham com punks, como eu estava dizendo, que esse suplemento alimentar, ele já ocorre naturalmente através do organismo por conta da diversidade. Então, assim, gente, tem tanta coisa que a gente pode mudar com simples ações. E aí também não precisa esperar um fazendeiro vender a fazenda dele e o governo implantar uma reforma agrária. Não, a gente não precisa esperar isso. A gente pode começar, como eu falei, com uma horta coletiva, com um jardim coletivo no nosso bairro, na nossa rua, e ir atrás, plantar punk, colher punk, fazer uma salada bem diversificada que vai ter folhas com ferro, com proteína, com magnésio e várias outras coisas. É uma questão de curiosidade e abertura para a gente construir coletivamente esses espaços. E pouco a pouco eu acredito que mais pessoas vendo, ouvindo, falando disso, elas vão ficar assim encantadas, né? E quando a gente se encanta, a gente quer reproduzir o que a gente viu. E aí isso vai tomando uma outra dimensão e talvez a longo prazo realmente não existam mais grandes fazendas, grandes monoculturas, mas sim culturas locais, né, que também nem precisam ser transportadas para outros lugares e assim também reduzindo a taxa de CO2 e muito mais. A Bruna está comentando, né? Essa variedade não chega para a gente. Pois é, Bruna, não chega, mas a gente pode ajudar a fazê-la renascer, né? Através das nossas próprias mãos e com pessoas que, né, estejam afim também de redescobrir, de recriar esses espaços. Mas vamos lá, vamos ver o que mais de solução o Papa traz na carta hoje. Ele diz: é possível favorecer a melhoria agrícola de regiões pobres, olha lá, através de investimentos em infraestruturas rurais, na organização do mercado local ou nacional, em sistemas de irrigação, no desenvolvimento de técnicas agrícolas sustentáveis. E aí a gente tem vários exemplos que já são muito bem conhecidos, como a permacultura, a agroecologia.
E essa questão do local, gente, ela é muito importante, primeiro, porque o alimento ele vai estar fresco. Eu tenho o exemplo, por exemplo, da CSA, da qual eu faço parte aqui em Botucatu. A CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. Então, a gente é um grupo de pessoas que financiam um produtor rural, uma família local, que vai produzir o alimento para nós, para esse grupo de pessoa, que não tem o interesse em vender isso externamente, né? Então a gente cuida do sustento deles e eles cuidam do nosso sustento. E a gente vai toda sexta-feira lá e o que a gente leva para casa, eles colheram no dia. E isso só é possível porque eles estão ali do lado, né? 2 quadras da gente, no mesmo bairro, a poucos metros de distância, digamos assim. Então não tem necessidade do alimento ser colhido antes, ser refrigerado, ficar esperando num dia de sol, ser transportado, gerar poluição, né? Transporte de caminhão, de avião, disso, daquilo, porque tá ali do lado, né? É como se fosse a horta de casa. Olá, Poni, seja muito bem-vindo, querido, que honra te ter aqui conosco. Quero muito seus comentários e contribuições. E então é isso, né? Quanto mais local, mais saudável, mais nutritivo e menos poluição a gente vai estar causando, né? É mais pra gente, mais pro meio ambiente, é mais para todo mundo, é só ganha-ganha. Vamos ver o que mais. O Papa continua dizendo: podem-se facilitar também formas de cooperação ou de organização comunitária que defendam os interesses dos pequenos produtores e salvaguardem da predação os ecossistemas locais. Ou seja, a CSA que eu acabei de mencionar é um exemplo disso, né? Pode ser também uma horta comunitária, pode ser uma outra coisa. Boa noite, Rebeca, seja bem-vinda também, querida. E aí o Papa termina, né? É tanto que se pode fazer. E aí acho que parte da gente, da nossa curiosidade, da nossa vontade de mudança, né? De realmente ir tentar colaborar, pesquisar, experimentar. Eu mesma comecei há pouco tempo a minha própria horta em casa, estou experimentando ainda e foi assim uma alegria, uma felicidade imensa eu poder, semana passada, colher minha primeira couve, a minha primeira alface, era isso. Ir lá fora, colher e comer. Vamos ver o que mais que a gente tá tendo aqui de comentário. A Bruna tá trazendo. Aqui perto de casa tinha um monte de lugar com terra e mato. Hoje no lugar só tem prédio. Pois é a gente voltar a escolher as áreas verdes ao invés de prédios, cimento, concreto. Tem outro estudo que é muito bacana, né? Eles consideram de novo essa questão da saúde, até mental e emocional, das pessoas nos grandes centros urbanos. E é impressionante. Como é que a gente chega, por exemplo, nas praças das grandes cidades, que são praticamente feitas de concreto, né? Praticamente não tem grama, tem uma árvore ou outra ali. Por que que isso é construído dessa forma? Porque é mais fácil de manter, porque precisa limpar menos, porque não precisa cortar a grama. Então, a curto prazo, as prefeituras estão economizando dinheiro, né? Porque elas só estão olhando ali para a gestão delas de 4 anos, a gestão pontual. Se a gente olha a longo prazo, o que a gente está perdendo? Qual que é o custo real disso? O custo é a saúde mental e emocional das pessoas que moram naquele lugar, que vai ser deteriorada a longo prazo e que vai causar mais distúrbios, vai causar mais problemas, vai causar mais depressão, vai causar mais tristeza, né? Porque as pessoas não estão conectadas com a natureza, com a essência delas. Então, a longo prazo, olha o custo disso, né? Pessoas não indo trabalhar, pessoas precisando de remédios, de assistência hospitalar, psicológica, né? Então, tudo isso aí é custo a longo prazo, gente. E a gente precisa estar muito atento para isso. Até, né, para chamar a atenção às prefeituras, aos prefeitos, vereadores, aos governantes que a gente escolhe, para que a gente pense a partir de agora a longo prazo e não num plano de gestão de 4 anos, né? Passou o tempo disso. Na live passada
Eu até deixei uma tarefa de casa para quem participou por causa do 7 de setembro, né? Eu joguei um desafio para que cada um em casa escrevesse, pensasse, se eu fosse escrever um plano de país para o Brasil, né, que durasse 20 anos, quais seriam os pontos de ação para a mudança que precisariam ser construídos aqui no país? Eu estou super curiosa para saber quem que fez a tarefa, o que vocês escreveram, quem não fez a tarefinha de casa, o desafio e quiser fazer agora, que está ouvindo a live agora, pega um pedaço de papel, a gente escreve plano de país para o Brasil e vê o que vocês colocariam nesse papel, né? Pensando a longo prazo para o nosso país e não numa gestão de 4 anos, né? A gente tem que sair desse tipo de pensamento. Vamos ver, estou adorando aqui os comentários. Parar de destruir a natureza, né, Alponi? O João está dizendo, eu vejo quanto a qualidade do ar muda quando estou em São Paulo, é muita poluição. Contudo, quando estou no interior, sinto que a qualidade do ar melhora muito. Pois é, João, nem diga. Eu também noto toda vez que eu venho para a capital paulista, é uma sofrência. Até a minha pele fica com muito mais mancha, eu começo a ter espinhas, eu fico muito tempo na cidade grande, né, aqui em Botucatu, na área rural onde eu moro, o ar é limpíssimo, dá pra gente, né, encher os pulmões, é uma coisa maravilhosa. A Margarida está dizendo, graças a Deus, nós aqui temos nossa terra para plantar e colher, temos um lugar maravilhoso, só agradeço a Deus. Pois é, Margarida, eu agradeço a vocês, né, as comunidades indígenas desse país, que preservam a nossa terra, que preservam a nossa natureza, que estão contribuindo para que ela se mantenha, para que ela aumente, para que ela seja salvaguardada. Então quem agradece sou eu, viu? Em nome, acho que de todo mundo que está assistindo a live agora, e que a gente possa, né, aumentar esses cuidados, que a gente possa se inspirar nos valores indígenas que permeiam o nosso país e que vocês estejam cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Olha, Luzia, boa noite, Luzia, que bom te ver, querida. Muita saudade de você também. A gente vai se encontrar logo, logo pessoalmente, viu, querida? Que agora eu já estou vacinada, vocês também. Logo, logo vou poder estar fazendo uma visita aí. Boa noite, Lutz, seja bem-vindo. E agora, pessoal, por aqui a gente vai encerrar a leitura. A segunda parte da live é uma meditação guiada. Eu convido todos vocês para participar da meditação guiada, né? Ela vai estar sendo trazendo pontos que a gente refletiu hoje, né? Então é um momento de relaxamento para terminar o dia, mas para também deixar ressoar esse assunto que a gente trabalhou aqui agora dentro de cada um de nós, né, individualmente. O que isso que a gente conversou agora significa para mim no meu interior, viu? Então, quem for continuar na live para participar da meditação, vocês já podem ir tomando uma posição que seja confortável, pode ser sentada, assim como eu estou na cadeira. Quem quiser deitar, pode deitar também, não tem problema nenhum. O que eu sempre peço é para vocês deixarem a coluna de vocês, o pescoço, a cabeça sempre alinhados, para que a energia possa fluir. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda, querida. E vou convidar vocês para já irem entrando na introspecção de vocês, fechando os olhos, prestando atenção na respiração. Eu vou estar guiando a meditação parcialmente com os olhos abertos, parcialmente com os olhos fechados, para não perder aqui, né, o nosso horário, para estar podendo acompanhar vocês também, tá? Mas vamos lá, vamos respirar fundo, vamos poder também relaxar os ombros, né? Relaxa os ombros, relaxa a face de vocês. De olhos fechados, comecem a respirar profundamente, de maneira mais lenta, mais calma. Sentindo o corpo de vocês aqui e agora. Deixando os pensamentos do dia a dia para trás. E se conectando mais uma vez com os temas da leitura de hoje.
com as soluções que estão aí no mundo, com as soluções que vivem dentro da gente. Vão sentindo essa positividade, a possibilidade de transformação, inspirando, expirando e relaxando. Deixa os braços também caírem ao longo do corpo. Apoia as mãos nas coxas, voltadas para cima ou para baixo. Inspire e expire, profundo e lentamente, percebendo o aqui e o agora. Sempre inspirando, enchendo a barriga e expirando, murchando a barriga. Inspirando, enchendo a barriga, expirando, murchando a barriga. Inspire, expire, trazendo o foco para você, para o seu interior, aqui e agora. Comece a perceber como está o seu corpo físico, como se você fosse escaneando cada parte dele, percebendo cada parte do seu corpo. Se ele está relaxado, se existem partes tensas. Sem julgar, sem querer solucionar, apenas percebendo o que é. A gente precisa aprender a perceber as coisas como elas são, a reconhecer o que é, o que está ao nosso redor. E isso começa com a gente, percebendo como estamos. Inspire, expire, percebendo como está o seu corpo físico. Cada parte dele. Inspire, expire, profunda e lentamente, observando agora por alguns momentos as suas emoções, os seus sentimentos, toda a diversidade deles aqui e agora. Todos os sentimentos que você carrega aqui e agora. Inspire,
expire e vá nomeando cada um desses sentimentos que você reconhecer, sem julgar, sem pensar sobre eles, apenas reconhecendo que sentimentos estão com você, permeiam você agora. Inspire, expire e reconheça agora os pensamentos que te permeiam neste momento. O que está no seu campo mental neste momento. Se são pensamentos negativos ou positivos, leves ou pesados, neutros talvez. Faça isso mais uma vez sem julgar, apenas reconhecendo os pensamentos que estão com você, aqui e agora. Inspire, expire e nomeie os tipos de pensamento que você tem neste momento. Para termos empatia conosco ou com os outros, a gente precisa primeiro perceber, reconhecer o que é. Agora, vamos respirar ciclicamente, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3,
segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Continue nesse ritmo de 3, 3, 3 e 3, respirando ciclicamente no seu ritmo de 3, 3, 3 e 3. A cada ciclo, você vai entrando em conexão com o lugar mais criativo dentro de você. Continue respirando em 3, 3, 3 e 3, sentindo o lugar mais criativo dentro de você, sem procurar com a mente, apenas sentindo, se conectando com esse lugar da mais profunda criatividade dentro de você, a cada ciclo de 3, 3, 3 e 3. Continue respirando ciclicamente, se conectando com a parte mais criativa do seu ser, do seu eu. A cada ciclo, sentindo o lugar mais criativo que existe dentro de você. O lugar da onde você cria, inventa, recombina, transforma. Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. Inspirando, segurando o ar, expirando, segurando o ar. Se conectando com a mais profunda criatividade dentro de você. Agora, aumente a contagem para 6, 6, 6 e 6, se conectando com a criatividade dentro de você a cada ciclo de respiração. Agora em 6,
6, 6 e 6. Lentamente, volte à sua respiração normal, inspirando e expirando, profundo e lentamente. E ainda de olhos fechados, imagine os seus costumes à sua frente. A coisa mais comum que você faz no seu dia a dia. O que mais toma o seu tempo. Aquilo que você repete toda e cada vez, dia após dia. Visualize essa situação, esse costume na sua mente. E agora, do centro da sua criatividade, chame a sua criatividade para reconstruir esse costume de maneira mais sustentável, com maior harmonia com o meio ambiente, em sintonia com o coletivo, com as pessoas ao seu redor, com maior comprometimento, não só com você, mas para com o todo, para com tudo. Chame a sua criatividade para reinventar aquilo que há de mais normal no seu dia a dia, mesmo que seja apenas um detalhe desse costume. Imagine na sua mente como você transformaria essa situação diária, como você reinventaria essa situação diária, aumentando o seu bem-estar, aumentando o bem-estar das pessoas ao seu redor e do meio ambiente, do ecossistema ao seu redor, considerando todos os seres, humanos, animais, plantas e até mesmo minerais, o solo, a terra, a água.
Inspire, expire. E do centro da sua criatividade, se pergunte se existe mais algum detalhe que pode ser reinventado no seu dia a dia, para que ele se torne mais sustentável, para que ele gere mais bem-estar, mais bem viver para você e para o todo ao seu redor. Chame a sua criatividade e visualize ela transformando, reinventando o seu dia a dia, reinventando mais um detalhe dos seus costumes, fazendo bem para você e para o todo. A força da criatividade habita em nós. Ela é um dos maiores dons do ser humano. Basta chamá-la para ativar, reenergizar, reinventar tudo aquilo com o qual nós nos acostumamos, mas que talvez não seja mais tão bom nem para a gente e nem para o todo. A criatividade transforma, basta chamá-la. Inspire, expire, visualizando e sentindo agora na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções, esse novo dia a dia, com tudo de novo que a sua criatividade trouxe, com tudo de positivo que ela trouxe, com o seu novo dia a dia. Sinta quão bem ele te faz, quão bem ele faz ao todo, aos outros. Imagine, visualize e sinta a sensação da transformação positiva no seu corpo, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Inspire, expire, profunda e lentamente, encerrando a sua visualização, ainda mantendo os olhos fechados, trazendo as mãos ao coração, para a gente fazer o fechamento da live, dos estudos e dessa meditação juntos, chamando a seguinte oração: Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente e que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos. Que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Podem abrir os olhos. Eu agradeço a presença de
cada um, de cada uma, de cada uma aqui hoje, todos os comentários, abraços, saudades. Espero ver vocês aqui nos estudos semana que vem, novamente na segunda-feira, às 20 horas. Lembrando para que quem ainda não tem o PDF da Carta do Papa e quiser ler junto comigo durante a live, eu vou colocar o link para download nos comentários. E o que não pôde ser dito, falado, comentado aqui, escrevam depois também na postagem, lá a gente continua conversando, convidem as pessoas que vocês conhecem, mandem a live para todo mundo, para que a gente possa cada vez mais no nosso dia a dia falar desses assuntos, discutir, recriar, transformar com a nossa criatividade, com essa grande bênção, o nosso dia de hoje, né? A nossa realidade. Grande beijo, gente, um abraço, uma linda semana pra gente, boa noite e até segunda que vem. Tchau, tchau!